O dia 20 de novembro, o Zumbi dos Palmares, um dos grandes símbolos da luta dos negros contra a escravidão no Brasil, é homenageado. E também é celebrado o Dia da Consciência Negra. Por isso, trouxemos outros personagens negros altivos e vitoriosos, importantes da história do Brasil, que alguns de vocês talvez não tenham ouvido falar e merecem ser lembrados no Dia da Consciência Negra. Chica da Silva. A escrava Francisca da Silva Oliveira, depois de ter tido outros donos, foi comprada por João Fernandes de Oliveira, governador de Minas do Arraial do Tijuco, atual Diamantina, em Minas Gerais. Com ele, ela estabeleceu um relacionamento duradouro. João Fernandes era dono de Minas de Diamantes e era uma das pessoas mais ricas do Brasil colonial. E esse relacionamento deu à escrava sua liberdade e 13 filhos. Além de um vasto patrimônio que inclui uma casa na Rua da Ópera, em Diamantina, adornada com belíssimos jardins e uma capela particular. Em 1770, João Fernandes teve que ir para Portugal e levou os 4 filhos homens do casal, além de 2 filhos anteriores de Chica da Silva, aos quais foram concedidos títulos de nobreza e honrarias pela corte portuguesa. Suas filhas estudaram no internato de Macaúbas e Chica da Silva viveu como fidalga, sendo inclusive admitida pela Ordem de São Francisco do Carmo. E após sua morte, em 1796, foi enterrada na igreja de São Francisco de Assis, com privilégios que apenas os brancos afortunados da época tinham. Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa era filho de um arquiteto português e de uma escrava. Ele aprendeu o ofício de escultor bem cedo e tornou-se mestre nesta arte, e deixando uma vasta obra em Minas Gerais, cuja qualidade chegou a ser comparada com o historiador europeu, o grego Fídias. E entre suas obras mais conhecidas são os 12 Profetas, de pedra-sabão, e as 66 estátuas de madeira dos Passos da Paixão, na cidade mineira de Congonhas. Pela genialidade de suas obras, repletas de enigmas e mistérios, pode ser considerado o Da Vinci brasileiro. Ele ficou conhecido como Aleijadinho devido às deformações de seu corpo, que sofreu devido à lepra que adquiriu. Luiz Gama. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador. Ele era filho de um fidalgo branco de origem portuguesa, cujo nome ele nunca revelou, e de uma negra livre chamada Luísa Sarrim, originária da costa de Minas. Aos 10 anos de idade, seu pai branco vendeu-o como escravo. Ele reconquistou sua liberdade e tornou-se um importante intelectual. Foi um renomado jornalista, rábula e escritor, que teve atuação destacada ao longo do século XIX, sendo um grande defensor da abolição do trabalho escravo. Era um abolicionista radical e usou de sua posição social para defender a causa. Ele morreu vítima de diabetes em 1882, e tudo o que sabemos das origens de Luiz Gama foi relatado por ele mesmo, em uma carta autobiográfica. Cândido da Fonseca Galvão. Cândido era descendente de escravos e de reis. Ele nasceu em Lençóis, na Bahia, e seu pai, Bem-vindo Fonseca Galvão, era neto do maior imperador iorubá, o rei Alafim Abiodun, responsável pela unificação do Império Iorubá na África. Foi o último soberano do reino de Oió, hoje incorporado à Nigéria. Quando houve a Guerra Civil em Oió, a família real foi escravizada e seu pai, Bem-vindo da Fonseca Galvão, veio para o Brasil em busca de diamantes na Chapada Diamantina. Quando Cândido da Fonseca Galvão nasceu, os escravos de Lavras Diamantinas se reuniram e compraram sua carta de alforria. Seu pai era reverenciado por toda a comunidade negra como Príncipe Dom Obá I da África.
motivo pelo qual Cândido ficou conhecido como Dom Obá II da África. Ele alistou-se como voluntário para a Guerra do Paraguai. Vitorioso, ele recebeu o título de oficial honorário no Exército Brasileiro, por sua ascendência real e pela reverência recebida de seus patrícios. Ele era recebido todo ano pelo imperador Dom Pedro II em uma audiência com honras de chefe de Estado. Francisco de Paulo Almeida. Francisco era descendente de escravos. Na adolescência foi ourives, produzindo botões e abotoaduras, e tocava violino em enterros para ter uma renda extra. Ele era um visionário que fez fortuna investindo em empresas de comércio, estradas de ferro, usinas de energia elétrica, fazendas de café. Foi um banqueiro e tornou-se o homem mais rico do Brasil na sua época. Ele possuía vários palácios, inclusive o belíssimo e grandioso Palácio Amarelo de Petrópolis, construído estrategicamente em frente ao Palácio do Imperador. Ele foi agraciado pela própria Princesa Isabel com o título de Barão de Guaraciaba. Suas terras iam desde o que é hoje a cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, até onde fica a cidade de Juiz de Fora, no sudeste de Minas Gerais, onde inclusive sua descendência vive atualmente. O que pode parecer contraditório é que Francisco, um homem negro, tinha escravos trabalhando em suas fazendas. Segundo historiadores, somando todas as fazendas, Francisco teria cerca de 1.000 escravos como propriedade, o que para a época era normal, pois não havia outra mão de obra para esse serviço, e mesmo com a abolição da escravidão e a chegada de imigrantes no Brasil, os antes escravos continuaram trabalhando em suas fazendas, pois ele os tratava muito bem. Francisco era o que podemos chamar de um bilionário nos dias de hoje. Mas mesmo com toda essa fortuna, ele sofreu muito com o racismo, e muitos nobres tentavam evitar Francisco, e sempre que podiam, tentavam prejudicar seus negócios. Com o golpe da República e a saída da família real do Brasil, os negócios se enfraqueceram, mas mesmo após sua morte, Francisco ainda deixou uma grande fortuna para seus familiares e para alguns trabalhadores que ficaram em suas fazendas após a abolição. Maria Firmina dos Reis. Maria nasceu em São Luís, no estado do Maranhão. Filha de pai negro, Maria Firmina foi a primeira mulher brasileira a passar em um concurso público como professora. Além disso, ela foi musicista, fundou a primeira escola mista do Brasil e também foi a primeira brasileira a publicar um romance. O livro Úrsula, de 1859, antecipa o gênero da literatura abolicionista, bem antes do livro Escravizaura, de Bernardo Guimarães. Maria Firmina dos Reis escreveu para vários jornais, nos quais publicou alguns de seus poemas. Ela escreveu uma novela, um conto, publicou um livro de poesias, além de composições musicais. Em sua homenagem, o dia 11 de março é o Dia da Mulher Maranhense. Ernesto Carneiro Ribeiro. Ernesto nasceu em Taparica, no estado da Bahia. Foi um verdadeiro gênio brasileiro que se formou na Faculdade de Medicina da Bahia. Foi professor e linguista, fundou 2 colégios, um deles com o seu nome, e se destacou pelos polêmicos debates com Rui Barbosa, de quem foi professor. Ele foi autor da primeira gramática de língua portuguesa. E após o golpe republicano, devido aos seus conhecimentos em matéria de direito, recebeu a incumbência de revisar o Código Civil brasileiro, o que fez sozinho em apenas 4 dias. Ele foi um biomédico, professor e linguista. Nilo Peçanha. Nilo Procópio Peçanha
nasceu na cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Filho de Sebastião de Souza Peçanha e Joaquina Anália de Sá Freire, Nilo iniciou seus estudos no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, vindo depois a se formar em Direito. Ele elegeu-se deputado e participou da elaboração da Constituição de 1890. Ele era maçom e foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Compondo como vice na chapa de Afonso Pena, ele veio assumir o cargo como 7º presidente do Brasil após a morte de Afonso Pena, e seu governo ficou conhecido por criar a primeira rede de escolas técnicas do Brasil. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro do Brasil. Carolina Maria de Jesus. Carolina nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em uma comunidade rural, filha de pais analfabetos. Ela foi maltratada durante sua infância, mas aos 7 anos frequentou a escola. Em pouco tempo, ela aprendeu a ler e escrever e desenvolveu o gosto pela leitura. Em 1937, após a morte de sua mãe, ela mudou-se para São Paulo. Aos 33 anos, desempregada e grávida, mudou-se para a comunidade do Canindé, na zona norte da capital paulista. Ela trabalhava como catadora de papel e nas horas vagas registrava o cotidiano da comunidade em cadernos que encontrava no material que recolhia. Um desses diários deu origem ao seu primeiro livro, Quarto Desejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A obra virou best-seller e foi vendida em 40 países e traduzida para 16 idiomas. Após a publicação e o sucesso do primeiro livro, a autora se mudou-se para Santana, bairro de classe média na capital paulista. 3 anos depois, publicou o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Em 1969, saiu de Santana e mudou-se para Parelheiros, uma região de grandes contrastes entre ricos e pobres, mas com ares de interior que lembravam a cidade onde nasceu. A escritora nunca quis casar e teve 3 filhos. Maria Carolina de Jesus foi uma escritora, compositora, cantora e poetisa brasileira. Além dessas, existem várias outras personalidades negras de destaque e notoriedade na história do Brasil. E a escolha dos nomes dessa lista teve a finalidade de destacar a existência desses personagens negros, da história, das artes, da ciência, da economia, da política e da nobreza do Brasil. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.